Olá, e hoje nós vamos falar, continuar a nossa matéria falando sobre os elementos químicos e vamos falar mais especificamente sobre a formação de íons. Meu Deus, o que é isso, né? Então a gente vai entender do que se tratam esses íons, o que significa essa palavrinha hoje, né? Um momentinho, deixa eu compartilhar aqui. Certinho, então vamos lá, né? Então, relembrando, né? De acordo com o modelo atômico de Rutherford e Bohr, os elétrons no elemento químico, no átomo, eles vão estar distribuídos em camadas eletrônicas. O que significa isso? É como se fossem lugares onde os elétrons podem ser encontrados, né? Então, aqui tem um exemplo. Né? Existem a camada K, L, M, N, O, P, Q. Os nomes ajudam, né? Está em ordem alfabética. Então, a camada mais perto do núcleo é a K, depois vem a L. E em cada camada eletrônica cabe uma determinada quantidade de elétrons. Por exemplo, né, o último elemento químico ele tem número atômico igual a 118. O que isso significa? Que ele tem 118 prótons no núcleo e 118 elétrons distribuídos aqui na eletrosfera. Né? Então, ele vai ter 2 aqui, 8, 18, 32, mais 32 elétrons, 18, e aqui na última ele tem mais 2. Né? Então, ele vai ter essa quantidade aqui de elétrons distribuídos em todas as suas camadas eletrônicas. Né? Então, no caso do elemento químico último lá, que tem 118, ele vai ter todas as camadas eletrônicas com o total, com o máximo de elétrons. Né? Mas nem todos os elementos químicos vão ter todas as camadas e todas as camadas completas. Como assim? Olha aqui um exemplo, né? Esse aqui é o oxigênio. Né? Então, quantos elétrons esse átomo possui? Né? Quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nessa primeira camada eletrônica, que é a K, ele tem 2 elétrons. Na segunda camada eletrônica, que é a L, ele tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele tem 2 aqui na primeira, que só cabe 2, é a camada K, e ele tem 6 elétrons aqui na última camada. A localização dele na tabela periódica me ajuda a entender isso daqui. Como assim? O que tem a ver? Né? Olhem, dá pausa aqui, peguem a tabela periódica e procurem o oxigênio. Me digam, qual é o período, né? Então, a linha da tabela periódica onde o oxigênio se encontra. Acharam o oxigênio? Ele está no segundo período, na segunda linha da tabela periódica. Então, a linha da tabela periódica, o período da tabela periódica, me indica quantas camadas o elemento químico tem. Então, todo mundo que está, né, nessa segunda camada, nesse segundo período, nessa segunda linha, vai apresentar 2 camadas eletrônicas. Outra perguntinha, qual é a família que ele está? Qual é a coluna que ele está? Ele está na coluna 16 ou 6A. Isso me indica que ele tem 6 elétrons na última camada. Né? Então, aqui é a primeira camada, ele tem 2. E a última camada, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo mundo que está, todos os elementos químicos que estão nessa família 6A ou 16, vão ter 6 elétrons na última camada. Então, viram que tanto a localização com relação ao período, como a localização com relação à família, me indicam informações referentes aos elétrons. Né? Então, eu sei quantas camadas eletrônicas aquele elemento químico possui e sei quantos elétrons eles possuem na última camada. Essa última camada é muito importante. Né? Essa última camada ela tem um nome especial, é chamado de camada de valência. Né? Então, vamos entender isso. Olha um exemplo aqui, o potássio. Procurem o potássio na tabela periódica. O potássio é representado pela letra K. O potássio, ele tem 19 prótons. Né? Eu sei que ele está na quarta linha, no quarto período, porque ele tem 4 camadas, 1, 2, 3, 4, 4 camadas, e ele tem 2 elétrons na última camada. Então, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, ele tem 4 camadas com elétrons e nas outras ele não tem nada. Né? Então, o que importa para mim é isso daqui, quantas ele possui. Ele está no quarto período e ele tem 2 elétrons na última camada. Então, ele está na família 2A, né? Ou somente família 2.
É importante a gente saber que quanto mais perto o elétron está do núcleo, com mais força o núcleo puxa ele, porque o núcleo é positivo, o elétron é negativo. Então, tem cargas opostas se atraem. Então, quanto mais perto do núcleo, com mais força o núcleo puxa os elétrons para si, né? Então, quem está aqui mais longe não tem muita força. A camada de valência, que é essa última camada, ela sofre de uma menor força de atração do que essas outras camadas que estão aqui mais próximas. Né? E sabe o que pode acontecer? Quem está aqui mais longe, quem está aqui na camada de valência, pode acabar sendo perdido. Olha só, então isso é novidade. Né? Então, ele tem 19 prótons e tem 19 elétrons, mas o que pode acontecer? Os elétrons da camada de valência podem ser perdidos. Né? Então, os elementos químicos, os átomos, eles podem ganhar ou podem perder elétrons da camada de valência. Próton jamais, né? Próton é a identidade, lembra? O número atômico é a identidade daquele elemento químico. Já os elétrons, eles podem ser ganhados e podem ser perdidos. E existe até uma regrinha sobre isso, né? Mas quando que vai ganhar? Quando que vai perder? Que bagunça? Como que eu vou saber? Existe uma regrinha que é chamada de regra do octeto ou teoria do octeto. O que diz essa teoria, né? Essa teoria, ela nos diz que todos os elementos químicos, eles tendem a ficar com 8 elétrons na última camada. Eles ficam estáveis com 8 elétrons na última camada. E aqueles que já têm? Aqueles que já têm 8 elétrons na última camada, eles não vão perder e nem vão ganhar. Né? Então, existem esses elementos químicos, são os gases nobres. Lembra que eu falei que eles são encontrados isolados na natureza, que eles não reagem? Né? Então, eles não reagem com outros elementos químicos justamente porque eles já têm 8 elétrons na última camada, eles estão na dele, eles estão estáveis. Né? Então, os gases nobres, eles já possuem 8 elétrons na última camada, que eu coloquei um exemplo, o neônio. Né? Então, na primeira camada ele tem 2, e na segunda camada ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele não precisa reagir com ninguém, ele não precisa ganhar e não precisa perder elétrons. Então, os gases nobres não ganham e nem perdem elétron. Né? A única exceção que não tem 8 elétrons na última camada e é um gás nobre é o hélio. Isso porque a primeira camada ela é muito pequenininha e ela só cabe 2. Então, ele tem 2, né? Então, ele tem aqui. Vamos ver esses dados sobre ele, né? Então, ele tem 2 prótons, ele tem 2 nêutrons e ele tem 2 elétrons. Então, para ele, tá excelente. Né? Então, ele é um gás nobre, porque a primeira camada dele, que é a K, tá cheia, com 2 elétrons. Todos os outros também possuem a última camada cheia, mas elas vão ficar cheias com 8 elétrons. Já os outros elementos químicos, eles ficam instáveis, né? Então, eles se movimentam, eles ficam caóticos. Por quê? Porque eles precisam ficar com 8 elétrons na última camada. Como que eles vão ficar com 8 elétrons na última camada? Eles precisam ganhar ou perder elétrons. Como assim? Vamos entender? Aqui tem um exemplo, né? Procurem o oxigênio, tem que assistir a aula com a tabela periódica na mão. Procurem o oxigênio na tabela periódica. Encontraram? O oxigênio, ele tem 8 prótons, o número atômico dele é 8, consequentemente, ele também tem 8 elétrons, né? Então, ele tem 8 prótons aqui no núcleo, 2 aqui na primeira camada e 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons aqui na camada de valência, ou seja, na última camada. Vamos ver a localização dele, para ver se eu falei a verdade quanto o período e a família? Só de ver o desenho, eu sei que ele está no segundo período, porque ele tem 2 camadas, e ele está na família 6A, ou 16, né? Porque ele tem 6 elétrons na última camada. Ele tem 6, ele não tem 8. Então, ele está instável, está caótico, está errado, ele não pode ficar assim, ele tem que ficar com 8. Como que ele vai fazer para ele ficar com 8? Ele tem 6. Né? O que ele tem que fazer para ficar com 8? Ele precisa ganhar 2. Né? Então, é exatamente o que ele acontece. Algum outro elemento químico dá para ele 2 elétrons, algum outro elemento químico precisa doar para ele 2 elétrons para que ele fique com 8 elétrons na última camada e ele se torne estável, semelhante a um gás nobre.
Então, aqui é ele normal. E aqui é ele que ganhou. Agora vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tinha 6, agora ele tem 8 elétrons na última camada. Então, vamos contar uma coisa aqui. Ele tinha 8 prótons e 8 elétrons. Agora, ele continua com 8 prótons, que os prótons não mudam, mas ele ganhou 2 elétrons. Quer dizer, agora ele tem 10 elétrons. Então, agora ele tem mais elétrons do que prótons. E o elétron, ele tem carga negativa, não tem? O elétron não é negativo, o próton não é positivo. Então, quando eu faço minhas continhas, né, e eu vejo que ele tem mais prótons do que elétrons, isso significa que agora ele é um elemento químico que é negativo. Por quê? Porque ele tem mais carga elétrica negativa do que positiva. Né? Então, agora eu vou representar ele dessa forma aqui. Né? Então, assim é o oxigênio normal, neutro. Agora, assim é o íon do oxigênio. Eu coloco o O e ponho 2 menos. Por que isso aqui me indica que ele ganhou 2 elétrons. Nossa, ele ganhou e eu coloco menos? Sim, né? O elétron não é negativo, então ele ganhou uma coisa que é negativa, então ele está mais negativo. Então eu coloco 2 menos, porque isso me indica que ele ganhou algo que é negativo. Todo mundo, né? Todos os elementos químicos que estão na família 6A ou 16 tem que sempre que ganhar 2 elétrons, né? Para ficar com 8 elétrons na última camada. O nome desse íon, né? Então, agora ele é um íon. O nome desse íon negativo é ânion. Então, o oxigênio formou um ânion. Todos os não metais ou ametais, eles vão formar ânions. Então, todo mundo que está aí naquele tanto direito da tabela periódica, né? Quem está na família 5A vai ganhar 3 elétrons. Quem está na 6A vai ganhar 2 elétrons. Quem está na 7A vai ganhar 1 elétron. Por quê? Para completar 8 elétrons na última camada. Né? Então, todos os ânions, todos os não metais vão ganhar elétrons a fim de completar a sua camada de valência e ficar com 8. Outro exemplo, flúor. Procura o flúor na tabela periódica. Em qual família que ele está? O F. O flúor, ele está na família 7A ou 17. Significa que ele tem 7 elétrons na última camada. Ele tem número atômico igual a 9, então ele tem 9 prótons. Né? Então, se ele tem 9 prótons, ele tem 9 elétrons. E na última camada tem 7. Eu tenho 2 mais 7 igual a 9. Ele tem 7. Para ele ficar com 8, ele ganha 1. Quando ele ganha 1, ele passa a ter 9 prótons. Próton não muda. Mas agora ele tem 10 elétrons. Então, eu vou indicar que ele é um íon, um ânion, para ser mais específica, F menos 1. Não, quando é 1, eu posso colocar só o menos, que já significa que é 1, ou eu posso colocar o 1 aqui também. Tá? Existem as duas maneiras de representar. Agora, os metais, que é quem está do lado esquerdo da tabela periódica, os metais, eles tendem a perder elétrons. Como assim? Olha o magnésio. O magnésio, ele tem, procura o magnésio na tabela periódica, Mg. O magnésio, ele está na família 2A, né? Então, ele tem 12 prótons, então ele tem 3 camadas eletrônicas, então a primeira tem 2, a segunda camada tem 8, que está completa, e a última camada tem 2. Posso contar isso e me dar um total de 12 elétrons. Ele está no terceiro período e na segunda família, né? 2 elétrons na última camada. Como que ele faz para ficar com 8? O que é mais fácil? Ele perder esses 2 ou ele ganhar mais 6? Para ele é muito mais fácil ele perder esses 2 elétrons, porque se ele perde esses 2, aí ele passa a ficar com essa última camada aqui, que é a segunda, com 8. Então, ele vai ficar com 8 elétrons na última camada. Só que para isso ele tem que perder 2. Quando ele perde 2 elétrons, né, ele tinha 12. 12 menos 2, agora ele tem 10 elétrons. Agora ele está estável, né? Mas para isso ele teve que perder 2 elétrons. Todos os elementos químicos que estão na família 2A,
né? Todos os metais, mas especificamente quem está na família 2A, vai perder 2 elétrons e vai ficar com a última camada completa. Quem está na família 1A tem 1 elétron na última camada, então precisa perder esse 1 elétron e vai formar um cátion, né, que é um íon positivo, e vai ficar com a última camada completa com 8 elétrons, né? O exemplo do magnésio, como que eu vou representar isso? Eu vou pôr Mg2+. Aí, professora, mais ele não está positivo, ele não tem mais prótons do que elétrons. Se ele tem mais próton, que é positivo, ele se tornou um íon positivo. Ele tem mais próton, então ele é mais positivo. Então é Mg2+. Sempre que o elemento químico vir com essa representação mais, indica que ele perdeu elétrons. Então agora ele possui mais prótons. Um outro exemplo, né? O sódio. O sódio, ele está no terceiro período. Vê se eu estou falando a verdade. Pega a tabela periódica e procura o sódio. Ele tem 3 camadas, então ele está no terceiro período e ele tem 1 elétron na última camada. O que acontece com esse 1 elétron? Ele perde. Quando ele perde, ele fica com essa última que completa com 8 elétrons, né? Então, vamos contar. Agora ele tem quanto? 2 mais 8, 10. Mais 1, 11. Ele perdeu 1, agora ele tem 10 elétrons. Então, ele se tornou um cátion, ou seja, um íon positivo. Vamos praticar? Vamos fazer um exemplo aqui, um exercício? Né? Então, consulta a tabela periódica e indique quantos prótons e quantos elétrons os íons abaixo possuem. Li, quem é o Li? Procura na tabela periódica. É o lítio, achei, ele está aqui no segundo período na família 1A. Né? Então, quantos prótons ele tem? 3. Se ele está na família 1A, isso significa que ele tem 1 elétron na última camada. Se ele tem 3 prótons e ele vai perder 1 elétron na última camada, 3 menos 1, 2. Então, ele continua tendo 3 prótons, é o número atômico dele, então isso indica que ele tem 3 prótons no núcleo, e ele vai perder 1 elétron. Como eu sei disso? Eu sei disso porque ele está na família 1A. Todos os elementos químicos presentes na família 1A sempre vão perder 1 elétron. Então, se ele tem 3 prótons, 3 menos 1, igual a 2. Então, ele vai ficar com 2 elétrons no total, né? Então, ele vai formar um cátion, que ele é positivo. Né? Então, e se fosse outro elemento químico? Se fosse outro, eu ia olhar qual é o número de prótons menos 1, se ele está na família 1A. Se ele está na família 2A, menos 2. É o número atômico menos 2, porque sempre na 2A ele perde 2 elétrons. Outro exemplo, o enxofre, que é o S. Né? Onde está o enxofre na tabela periódica? Ache o enxofre. Achei, ele está lá na família, tem que caçar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está na família 16 ou 6A. Né? Então, ele tem 16 prótons. 16. Ele está na 6A. Ele vai ganhar ou vai perder? Ele vai ganhar. Né? Se ele tem 16 e ele vai ganhar, 16 mais 2 é igual a 18. Aqui é mais, tá, gente? Então, 16 mais 2 é igual a 18. Então, ele tem 16 prótons e 18 elétrons. Ele é um ânion. Então, só para a gente finalizar, né, que tem um exemplo, né, o sódio. O sódio, ele está lá na minha primeira família da tabela periódica. Né? O que ele quer? Ele quer perder um elétron. Então, ele vai se despachar do elétron dele para ficar estável com 8 elétrons na última camada. E o cloro? Cloro, procura na tabela. Onde está o cloro? Ele está na família 7A. Ele quer ganhar, né? O cloro, ele quer ganhar o elétron. Então, acaba que ocorre essa transferência de elétrons de um para o outro. Mas isso é história para a nossa próxima aula, né? Então, assistam a essa videoaula quantas vezes forem necessárias e qualquer dúvida me enviem.